Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Vamos nos colocando aqui na presença de Deus para esta noite, esse grupo de estudos que estamos dando continuidade. Que a gente possa aproveitar bem este tempo, né, com bastante alegria e esperança. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos pedindo as luzes do Espírito Santo sobre nós, para podermos estudar, aprofundar o nosso estudo e o nosso conhecimento sobre a escatologia cristã. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe de Deus e da Igreja, rogai por nós. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar a nossa reflexão, nosso estudo, eu quero retomar, na verdade, né? Nem continuar. Quero retomar a partir do número 1021, sobre o juízo particular. Algumas expressões que eu gostaria de retomar, para a gente deixar este assunto, eu diria, bem claro, né? Ou então, eu digo também, responder alguns outros questionamentos que eu recebi. Você que mandou a sua pergunta, eu não vou citar aqui o seu nome, mas eu vou voltar ao número 1021, na tentativa de responder algumas perguntas que eu recebi esta semana, esses dias. A começar pela primeira afirmação. A morte põe termo à vida do homem enquanto tempo aberto à aceitação ou à rejeição da graça de Deus. Então, essa expressão é importante, né? Eu até grifei aqui no texto, né? Que significa que nós temos somente até, prestem atenção nesta frase que eu vou dizer agora, que nós temos somente até a nossa morte para aceitar a graça de Deus. Depois da morte, nós não poderemos mais aceitar a graça de Deus. Olha que forte esta expressão. É o que está nesse número 1021 que nós citamos nas aulas anteriores, no estudo anteriores. E aí, por quê? Porque neste momento da morte, no juízo particular, como a gente diz, acontece então o encontro final com Cristo. A morte é o encontro final com Cristo. Por isso que a gente só pode aceitar a graça de Deus até a morte. Se nós vivemos de acordo com aquilo que nos diz o Senhor, né? Se nós praticamos as suas palavras, se nós amamos durante a vida, como o evangelho que nós ouvimos hoje, do capítulo 12 do Evangelho de João, né? Se ouvimos as suas palavras e praticamos isso durante a vida. Então, na morte, nós teremos um encontro final com Cristo, ou seja, a retribuição imediata
retribuição imediata depois da morte de cada um, em função das obras, em função daquilo que tenha vivido, né? Das obras e da fé, como diz o próprio número que nós estamos citando. E aí, o catecismo diz, esse número termina dizendo, a qual pode ser diferente para umas e para outras. Fala de um destino final da alma, a qual pode ser diferente para umas e para outras, de acordo com as obras, de acordo com aquilo que se viveu. Então, o juízo particular, retomando essa questão, né? O juízo particular, né, significa que no momento da morte acontece o nosso juízo particular, o encontro final com Cristo, né? E aí veremos de fato tal qual nós somos. Vamos ver de fato o que nós iremos merecer. Depois o número 1022, continuando sobre o juízo particular. Ao morrer, cada homem recebe na sua alma imortal, a retribuição eterna. Um juízo particular que põe a sua vida em referência a Cristo. Né? Em referência a Cristo. Quer através de uma purificação, quer imediatamente ou entrar na felicidade do céu, ou então quer-se para condenar imediatamente para sempre. Então essa realidade vai ser definida durante a vida. É importante a gente observar isso. Né? Nós compareceremos diante de Cristo, né? Ou para a vida eterna com Ele, ou para a vida eterna sem Ele. Então, juízo particular é o momento, então, que nós nos encontraremos com Cristo. Retomando o que nós já dissemos. Acho que é fundamental a gente retomar esse estudo a partir desse número, justamente para a gente esclarecer algumas dúvidas. Espero que tenha conseguido esclarecer. Depois disso, número 1023, agora sobre o céu, juízo particular, então agora sobre o céu. É importante a gente retomar, porque a gente vai falar na sequência do juízo final. Então, é importante a gente compreender esta conexão, né, esta realidade interconectada, interrelacionada dos conceitos que nós estamos estudando. Então, sobre o céu, número 1023. Os que morreram na graça e na amizade de Deus e estiverem perfeitamente purificados, viverão para sempre com Cristo. Né? Então, os que viverem na graça viverão para sempre com Cristo. Aquilo que nós dizíamos anteriormente. Né? Então, os que morrerem na graça e na amizade de Deus. Os que não morrerem na graça e na amizade de Deus. Os que rejeitaram durante a vida inteira, rejeitaram o amor de Deus. Durante a vida inteira, rejeitaram a graça de Deus. Durante a vida inteira, disseram não a Deus, viraram as costas para Deus. Quando morrerem, e ao morrerem em pecado mortal, irá imediatamente para o inferno, como nós também já dissemos. Então, os que morrerem na graça e na amizade de Deus e estiverem perfeitamente purificados, viverão para sempre com Cristo. E aí a igreja diz, no catecismo da igreja, com a nossa autoridade apostólica, definimos por geral disposição divina as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo, como todos os outros fiéis que morreram depois de terem recebido o santo batismo. A igreja define, depois de terem definido o santo batismo de Cristo, nas quais nada havia de purificar no momento da morte, nada, essa expressão, nada havia de purificar no momento da morte, ou ainda aqueles que no momento da morte houve, ou ainda há qualquer coisa a se purificar, né, acabaram por fazer, mesmo antes de ressuscitarem, com seus corpos no juízo universal. Isso antes da morte de Jesus
né? E também depois com o sacramento do batismo. Então, essa é importante, essa realidade é importante a gente avaliar. Depois, isto depois da ascensão ao céu do Senhor e Salvador Jesus Cristo, estão e estarão no céu, associadas ao reino dos céus, no paraíso celeste, com Cristo na companhia dos anjos e dos santos. Então, depois da morte, os que morreram antes da morte de Jesus, os que morreram depois da sua morte, mesmo antes da ascensão, a igreja diz que essas pessoas, caso não tenham tido necessidade de grandes purificações, essas pessoas estarão no céu. Né? E aí, a definição que o catecismo dá no número 1024 de céu o céu é o fim último, a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva do ser humano. Isso para dizer, o desejo do nosso coração sempre foi e sempre será a nossa unidade com Deus. E unidade perfeita e definitiva na eternidade. Esse é o desejo da nossa alma. Porém, se nós vivemos a nossa vida inteira e não buscamos essa unidade, isto é, não buscamos amar a Deus de todo o coração e não buscamos com nossas obras demonstrar esse amor, né? No final, depois da morte, não tem como a gente querer esta unidade. Então, esse processo que nós temos que viver. É o fim último da realização e de todas as aspirações mais profundas do ser humano. Lógico, os desejos mais profundos do coração do homem, somente Deus pode realizar. Somente Deus pode realizar. E este realizar os desejos mais profundos do coração do homem é no momento final, na morte. Na eternidade. Não é nem na morte, mas na eternidade. Deus pode realizar o desejo, somente Deus pode realizar o desejo mais profundo no coração do homem. É o estado de felicidade suprema e definitiva que o ser humano procura. Então, esse desejo de céu que existe dentro de nós, colocado pelo próprio Deus, e que nós precisamos cada dia mais tomar consciência disso e aprofundar a nossa fé e a nossa esperança nessa realidade suprema. Então, esse é o número 1024. Depois, o número 1025, porque a vida consiste em estar com Cristo. Onde está Cristo, aí está a vida. Aí está o reino. Repito, porque a vida consiste em estar com Cristo. Onde está Cristo, aí está a vida. Aí está o reino. Então, o mistério da ressurreição de Jesus deve atingir em nós, a ponto da gente se converter profundamente a Cristo e estar com Ele. Essa é a vida. A vida consiste em estar com Ele. Onde está Cristo, está a vida. E aí está o reino de Deus. Por isso, nossa adesão consciente. Se conscientemente a gente diz não, conscientemente a gente rejeita, conscientemente a gente não quer seguir, conscientemente a gente não quer ouvir, conscientemente a gente não quer praticar os ensinamentos de Jesus, no final, nós ficaremos longe, nós nos afastaremos dele. Então, não há possibilidade da gente estar unido a ele se durante a nossa vida toda a gente viveu afastado. Depois, número 1026, o céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente incorporados nele, incorporados a Jesus. Então, o céu é esta realidade de todos aqueles que estão incorporados, unidos, inseparavelmente, unidos a Jesus. E o que nos separa de Jesus? O que nos distancia de Jesus? O pecado. É só o pecado que nos distancia de Jesus. É como Paulo diz, a carta aos Romanos, quem poderá nos separar do amor de Deus? Se nós estamos verdadeiramente unidos a Jesus, a ponto de sermos um só corpo, nada pode nos separar dele. Então, o céu, o que é o céu? O céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente unidos
nele, unidos a Jesus. Porque olha que é a realidade. E isso por quê? Pela morte e ressurreição de Jesus. Abriu-nos o céu. Agora, a gente precisa também, o céu foi aberto para nós, mas a gente precisa também fazer a nossa parte, porque senão a gente não vai gozar das alegrias do céu, né? Número 1026, esse que eu acabei de citar. Depois, número 1027. Este mistério de comunhão bem-aventurada com Deus e com todos os que estão em Cristo ultrapassa a compreensão humana. E ultrapassa também toda a representação. Não temos condições de representar essa realidade. Né? Não temos condições de representar essa realidade. Não existe maneira da gente desenhar ou da gente fazer, né, um ícone para representar essa realidade, porque ultrapassa a nossa realidade de compreensão. Aqui, uma realidade profunda que a gente tem que viver segundo a fé. Né? Porque ultrapassa, vai além daquilo que nós conseguimos imaginar. Né? Vai além daquilo que nós conseguimos imaginar. Então, é algo que nós precisamos verdadeiramente acreditar. Né? Acreditar e viver essa fé de maneira intensa. Número 1027. Número 1028, claro, você está percebendo que eu estou recapitulando, citando algumas frases importantes destes números, né, para a gente melhorar, então, a nossa compreensão. Número 1028. Em virtude da sua ressurreição, da ressurreição de Jesus, Deus não pode ser visto tal como é, senão quando ele próprio abrir esse mistério, a contemplação imediata do homem e lhe der capacidade para o contemplar, dentro daquilo que nós já falamos. Então, nós poderemos vir a Deus desde que, durante a nossa vida, nós estejamos unidos a Jesus. Se nós não estivermos unidos a Jesus durante a nossa vida, né, na morte nós não poderemos estar unidos a Ele. Depois, número 1029. Recapitulando, continuando essa nossa recapitulação. Então diz assim: a glória do céu e os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus em relação aos outros homens e de toda a criação. Na glória do céu, continuaremos cumprindo a vontade de Deus. Então, cumprir a vontade de Deus aqui é um treino para a gente poder cumprir de maneira perfeita lá na eternidade a vontade dele. Eles já reinam com Cristo. Com ele reinarão pelos séculos dos séculos. Como nos diz o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. Esta é a realidade do céu que vai sendo desvelada para nós. Que todos nós devemos caminhar. Que todos nós devemos buscar. Que todos nós devemos nos esforçar para gozar das alegrias eternas no céu. Se nós buscamos um caminho diferente daquilo que Deus nos propõe, a consequência também será desastrosa. Depois, a purificação no purgatório. Número 1030. Os que morreram na graça. Lembram o que eu disse? Na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros de sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então, é uma realidade significativa, profunda. O purgatório, a existência do purgatório é uma realidade profunda, isto é, os pecados que nós não corrigimos em vida, nós, veniais, pecados veniais, não pecados mortais, nós então pagaremos no purgatório. Por isso eu digo que certamente eu, como padre, passarei uns bons anos no purgatório para purificar dos meus pecados. A igreja chama purgatório, então, número 1031, a igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta
do castigo dos condenados. É absolutamente distinta do castigo dos condenados. É uma purificação para poder ver a Deus face a face. Pelo que diz respeito a certas faltas leves, deve crer-se que existe antes do julgamento, um fogo purificador, conforme afirma aquele que é a verdade. Quando diz que se alguém proferir uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado. Nem neste século e nem no século futuro. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo e outras no mundo que há de vir, o purgatório. Então, esse é o número 1031. Estou recapitulando para você aprofundar comigo. Depois, a número 1032, eu não vou citar, não vou comentar, né? Porque fala da oração para os mortos, para os fiéis defuntos, que não estejam condenados no inferno. É só uma observação. Então, a oração que nós fazemos para os fiéis defuntos, elas têm serventia, sim, tem serventia, mas em uma única situação, se elas estiverem no purgatório. Porque se estiverem no céu, não precisam mais da nossa oração. Se estiverem no inferno, a nossa oração não vai mudar a realidade do inferno. Né? Então, o inferno é para sempre, o inferno é eterno. Quem vai para o inferno não sai. Quem vai para o purgatório está salvo. Poderá contemplar Deus face a face. No tempo de Deus. Mas quem vai para o inferno, não. Não tem como se salvar. Não tem mais perdão. É a ideia de morrermos em pecado mortal. Se morrermos em pecado mortal, quem morre em pecado mortal é condenado ao inferno. Isso não sou eu, Padre Samuel, que estou falando. O catecismo da igreja fala isso, a doutrina da igreja fala isso. Certo? Bom, depois, número 1033. O inferno. Não podemos estar em união com Deus se nós escolhermos livremente. Nós não podemos estar em união com Deus se não escolhemos livremente amá-lo. Se não escolhemos livremente amá-lo, nós não poderemos estar em comunhão eterna com Ele. E se livremente a gente escolhe não amá-lo, a gente vai para o inferno. É duro, é difícil, é forte, mas é a verdade sobre o inferno. Quem não ama, permanece na morte. Então, é fruto do amor. O não amor, conscientemente, livremente, não amá-lo e rejeitá-lo, rejeitar o amor que Deus tem, nos condena ao inferno. E aí continua. Morrer em pecado mortal sem arrependimento e sem dar o acolhimento ao amor misericordioso de Deus significa permanecer separado dele para sempre, por nossa própria escolha. Por nossa própria escolha. Então, se dissemos não a Deus que nos ama, escolhemos ir para o inferno. Difícil, né? E a gente tem que buscar a se esforçar o máximo possível para a gente poder amá-lo verdadeiramente a Deus. Aí tem os nomes que Jesus cita no número 1034, os nomes que é dado ao inferno, citado pelo próprio Jesus. Número 1035. A doutrina da igreja afirma a existência do inferno e a sua eternidade. Quem morrer em pecado mortal vai para o inferno, e do inferno não sairá. Não terá perdão, não terá como perdoar as faltas se morreu em pecado mortal. Né? Doutrina da igreja.
essa doutrina da igreja. Que a gente precisa voltar a estudar e voltar a pensar sobre esta doutrina. As almas dos que morreram em pecado, em estado de pecado mortal, descem, esse descem entre aspas, mas descem imediatamente após a morte, aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno, que nunca se extingue. Então, é duro, é forte, a gente precisa pensar sobre isso. Porque é uma realidade da doutrina da igreja. É doutrina da igreja a existência do inferno. E quem morrer em pecado mortal será condenado para o inferno. Depois o número 1036. É importante a gente tomar consciência disso. As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da igreja a respeito do inferno são um apelo ao sentido de responsabilidade com que o homem deve usar a sua liberdade, tendo em vista o destino eterno. Constituem, ao mesmo tempo, um apelo urgente à conversão. E a conversão, a gente só tem o tempo da vida presente para nos convertermos. Depois da morte, não existe mais conversão. Ou nós esperaremos no purgatório o tempo da gente contemplar Deus face a face, ou nós seremos condenados ao fogo dos infernos. Ou nós estaremos no céu, né, imediatamente após a nossa morte. Então, essa é a realidade do inferno, que nós precisamos refletir, né? Nós precisamos meditar, rezar. A gente precisa falar mais sobre isso, conversar mais sobre isso, né? Na catequese, nas homilias, nas nossas reflexões, nos nossos retiros, né? Nos nossos momentos de oração, né? Para que a gente possa crescer no amor para com Deus, crescer na caridade para com Deus, crescer na observância das palavras de Jesus, que são palavras de vida eterna. Número 1037. Deus não predestina ninguém ao inferno. Não é Deus quem manda as pessoas para o inferno. Como nós já falamos em outros estudos. Não é Deus. Deus não predestina ninguém para o inferno. Como também nem mesmo o diabo predestina alguém para o inferno. Claro, ele vai fazer de tudo para nos roubar a graça de Deus. Para fazer com que a gente não acredite no inferno, para fazer com que a gente não acredite na existência dele. Né? Que quanto mais gente acreditar que não existe inferno, mais fácil estará o trabalho do diabo. Né? Quanto mais gente acreditar que o diabo não existe, mais fácil ele vai convencer as pessoas de que o inferno não existe. Olha como que as coisas elas estão, né, conectadas, né, interlaçadas entre si. Então não é Deus quem condena ninguém para o inferno. Deus não condena ninguém para o inferno. A pessoa que decide não amar a Deus, que se condena. Ou de dizer não a Deus que nos ama, que se condena para o inferno. E uma vez no inferno, não tem volta. No purgatório, quem está no purgatório é certo de que será salvo. Vai para o céu. Quem está no purgatório vai para o céu, no tempo de Deus. Mas quem vai para o inferno, não. Para o inferno não tem mais perdão. Repito o que eu já disse em outras ocasiões. Então, recapitulei aí esses aspectos, né, para a gente chegar ao juízo final. Se eu não tivesse recapitulado, a compreensão poderia ficar prejudicada. Então, a partir do número 1038, falando do juízo final, nós vamos ler tópico, ponto por ponto, né? Ler e comentar, como nós estamos fazendo. Eu estou sem relógio e não sei há quanto tempo eu estou falando.
Então, vou pedir o nosso assistente aqui para me informar quando nós estivermos perto do final. Né? Quando a gente estiver perto do final, me avise para que eu possa me localizar no tempo, né, onde nós estamos. Bom, assim a gente vai conversando e o assunto vai rendendo e vai seguindo o nosso estudo. Muito bem. Então, estamos aqui iniciando agora sobre o juízo final, número 1038 do Catecismo da Igreja, ou da apostila, você que está aí acompanhando como apostila. A ressurreição de todos os mortos, justos e pecadores, conforme Atos dos Apóstolos 24, versículo 15, há de preceder o juízo final. A ressurreição de todos os mortos, justos e pecadores, há de preceder o juízo final. Será a hora em que todos os que estão nos túmulos hão de ouvir a sua voz e sairão. Os que tiverem praticado o bem para uma ressurreição de vida. Os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de condenação. Segundo aquilo que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 28 a 29. Então, Cristo virá na sua glória com todos os seus anjos. Todas as nações se reunirão na sua presença e ele separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E então estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Aquilo que está no capítulo 25, versículos de 31 a 33 e o versículo 46 do Evangelho de Mateus. Certo? Pois bem, diante disso tem uma pergunta que eu também faço, e eu recebi essa pergunta de 3 ou 4 pessoas, a mesma pergunta: onde fica a alma antes deste momento do juízo final? Eu também não sei. Eu também não tenho essa resposta. É uma pergunta que eu também fiz enquanto lia de novo esse número. Né? Não sei responder onde fica a alma nesse tempo de espera. Né? Mas a ressurreição de todos os mortos, justos e pecadores, há de preceder o juízo final. É o que nos garante o Catecismo da Igreja Católica, no número 1038. Tá bom? Então tem aí os textos do Evangelho que a gente pode recorrer para meditar, e a gente vai seguindo um passo a mais aqui sobre isso, sobre juízo final. Número 1039. É perante Cristo que é a verdade que será definitivamente posta, descoberta a verdade da relação de cada homem com Deus. É perante Cristo a verdade, e que a verdade nossa, a verdade interior de cada um de nós, se mostrará. O juízo final revelará até as últimas consequências o que cada um tiver feito ou deixado de fazer de bem durante a sua vida terrena. Todo o mal que os maus fazem é registrado. E eles não o sabem. Todo mal, né, é registrado. No dia em que Deus virá e não se calará, então ele se voltará para o uso da sua esquerda. Na terra, diz lá: eu tinha posto para vós os meus pobrezinhos. Eu, cabeça deles, estava no céu, sentado à direita do Pai. Mas na terra, os meus membros tinham fome. O que vós tivesseis dado aos meus membros teria chegado à cabeça. Quando eu coloquei os meus pobrezinhos na terra,
constituí-os vossos portadores para trazerem as vossas boas obras ao meu tesouro. Mas vós nada depositastes nas mãos deles, por isso nada encontrareis em mim. Eu me lembrei aqui, eu tenho certeza que você também já ouviu e que você também conhece. Sabe aquela música, que eu acho que é de Léo Canhoto e Robertinho, do Último Julgamento? Que a letra da música diz: senta aqui neste banco pertinho de mim, quero conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? E aí vai descrevendo tudo que o ser humano poderia ter feito e toda a situação que o ser humano poderia ter vivido e que não viveu. É bem isso, é bem esse o retrato do juízo final. Então, o momento onde tudo será revelado, onde tudo será mostrado. Onde tudo será mostrado. Para contemplar Deus face a face eternamente ou para a condenação eterna. Então, esse é o juízo final. Desculpem aí o exemplo, mas é exatamente essa realidade que nós iremos viver. Então, número 1039 do Catecismo da Igreja Católica. Depois, número 1040. O juízo final terá lugar quando acontecer a vinda gloriosa de Cristo. Quando será? Só o Pai sabe o dia e a hora. Só Ele decide sobre a sua vinda. Pelo seu Filho Jesus Cristo, Ele pronunciará então a sua palavra definitiva sobre a história. Nós ficaremos a saber o sentido último de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação e compreenderemos os caminhos admiráveis pelas quais a sua providência tudo será conduzida para o seu fim. O juízo final revelará como justiça de Deus triunfa de todas as injustiças cometidas pelas suas criaturas. Como o seu amor é mais forte do que a morte. Então, não precisa nem comentar muito isso. O juízo final acontecerá logo depois da vinda gloriosa de Cristo, que não é revelado o dia. Esse não é revelado o dia é uma prerrogativa de Deus. Esse dia somente Deus sabe. Agora, se a gente viver como se isso não fosse acontecer, esse dia pode acontecer a qualquer momento. E a gente não estar pronto. E a gente não estar preparado. E a gente não viver os ensinamentos de Jesus. A gente não colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E aí, quando chegar esse dia, o grande e glorioso dia, como diz o Antigo Testamento, o que será de nós? O que será de nós? O que será de mim neste dia terrível, que é o dia do Senhor, o juízo final? O que eu estarei fazendo quando Jesus vier, naquela hora final, naquela hora derradeira? Será que eu estarei pronto para ir com Ele? Ou será que eu vou ter que dizer assim para Ele: Senhor, acho que o Senhor errou o endereço. É melhor o Senhor levar outro porque eu não estou preparado. Nesta hora não vai ser possível fazer isso. Não vai dar tempo de negociar. Nem com o Senhor e nem com a morte. Então nós só temos o tempo de hoje. Santa Teresinha que diz numa poesia muito bonita, que para amar a Deus eu só tenho o tempo presente. Eu só tenho um brevíssimo segundo, o tempo presente, para amar a Deus. Ontem já não existe mais, amanhã ainda não existe, o hoje também já é passado, o hoje também já é passado, só existe este momento, este brevíssimo momento, que é a nossa vida aqui neste mundo.
é o tempo que nós temos para amar a Deus, para nos arrepender dos pecados, para buscar nos aproximar cada vez mais dele e entregar a ele o nosso coração e a nossa vida. Número 1041. A mensagem do juízo final é um apelo à conversão. Enquanto Deus dá ainda aos homens o tempo favorável, o tempo da salvação, isto é, hoje, ele inspira o santo temor de Deus e empenha na justiça do reino de Deus e anuncia a feliz esperança do regresso do Senhor, que virá para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que tiverem acreditado. Então, enquanto esse tempo não acontece, né, o tempo de hoje é tempo de conversão. O tempo de hoje é tempo de mudança de vida. O tempo de hoje é tempo de amar a Deus. De amar a Deus. De amar a Deus. Com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. E ao próximo como a nós mesmos. Então, esse é o juízo final que nós precisamos compreender, que nós precisamos entender para que não sejamos surpreendidos na hora derradeira. A esperança dos novos céus e da nova terra. Então, a nossa vida vai sendo caminhada, vai sendo pautada, né, justamente nessa questão em que nós precisamos nos dar conta disso. Né? E o tempo nosso vai passando. Trouxeram até uma aguinha para o pai beber aqui, ó. Bom, né? Molhar a garganta, porque a gente vai falando, a garganta vai secando, né? Um parêntese diz que também a água é importante para combater o coronavírus, né? Porque se o vírus está na garganta, desce para o estômago com água, e segundo diz os entendidos, o vírus não aguenta o suco gástrico do estômago e morre. Então é bom beber água também para cumprir com essa observação, mas a água é importante sempre, em todos os momentos. Então você pode usar isso como um elemento importante. Minha gente, vamos lá, caminhando, dando um passo a mais aqui. Vamos passar essa parte da esperança, um pouco rápida, corrido, lendo os números aqui. Depois, na sexta-feira, a gente retoma esse aspecto da esperança. Espero que tenha ficado claro, né, o aspecto aí, então, do juízo final, do juízo particular, do céu, purgatório, inferno. Esses 5 conceitos que nós precisamos revisitar, né, para compreender melhor essa realidade. Se porventura você ficou com alguma dúvida, eu digo, eu não tenho todas as respostas para todas as perguntas, mas eu posso procurar, né, aprofundar, como eu tenho feito com alguns que diretamente me procuram. A gente procura aprofundar, a gente vai estudar, a gente vai pesquisar e a gente vai buscar juntos a resposta. Eu não tenho todas as respostas, eu não sou o dono da verdade e também ainda não sou um grande conhecedor de todas essas coisas. Estou com você estudando a busca de respostas, né? De muitas perguntas que eu tenho que também ainda não tive condições de respondê-las. Então, perseverança, aguenta firme aí. Às vezes estudar é um pouco difícil porque a gente acaba saindo da normalidade daquilo que a gente está acostumado, né? Mas aguenta firme, vamos lá, vamos estudar e juntos buscaremos respostas às nossas perguntas. Ou pelo menos aprofundaremos as nossas dúvidas na medida do possível. Número 1042 do Catecismo da Igreja. No início da página 10, para quem está com a apostila. No fim dos tempos,
o reino de Deus chegará à sua plenitude. Depois do juízo final, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em seu corpo e em sua alma. O próprio universo será renovado. Então a igreja alcançará, na glória celeste, a sua realização acabada, quando vier o tempo da restauração de todas as coisas. E quando, juntamente com o gênero humano, também o universo inteiro, que o homem está intimamente ligado por ele, atinge o seu fim, for perfeitamente restaurado em Cristo, né? No fim dos tempos. Então, aqui, nós podemos, de novo, fazer um link àquilo que nós falamos da consumação, né? Lembra que nós conversamos lá no primeiro encontro dessa nossa série? Nós falamos sobre isso, a consumação. Então, a consumação, o fim dos tempos, onde o reino de Deus chegará à sua plenitude. Depois do juízo final, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma. E o próprio universo será renovado. Então a igreja alcançará na glória celeste a sua realização acabada, quando vier o tempo da restauração de todas as coisas. Quando, juntamente com o gênero humano, também o universo inteiro, que ao homem está inteiramente ligado, por ele atinge o seu fim, for perfeitamente restaurado por Cristo. Então, essa esperança, em nome dessa esperança, nós caminhamos. Número 1043. A esta misteriosa renovação que há de transformar a humanidade e o mundo, a Sagrada Escritura chama os novos céus e a nova terra. Os novos céus e a nova terra. 2 Pedro 3,13. Será a realização definitiva do desígnio divino de reunir sobre a chefia de Cristo todas as coisas que há nos céus e na terra. Todas as coisas reunidas em Cristo. Sob a chefia de Cristo, todas as coisas que há nos céus e na terra. Será então a realização definitiva do desígnio divino. A obra de Deus estará completa, acabada. Acabada no seu sentido pleno da palavra. 1043. 1044. Este mundo novo, a Jerusalém celeste, Deus terá a sua morada entre os homens. Há de enxugar-lhe dos olhos todas as lágrimas. A morte deixará de existir. E não mais haverá luto, nem clamor, nem fadiga. Porque o que havia anteriormente desapareceu. A gente pode citar aquele texto da carta de Paulo aos Coríntios. As coisas antigas já se passaram. Somos uma nova criatura. Banhados em Cristo, somos nascidos de novo. Então, é o novo céu, a nova terra, os novos céus e a nova terra, prometida mesmo no Antigo Testamento. Então, no fim do mundo, no fim dos tempos, na consumação da história, tudo isso se completará em Jesus. Também está no livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4. Que realidade estupenda, que realidade maravilhosa essa que nós somos convidados a viver, né? Essa é uma esperança, esta é a esperança que, por isso nós temos que viver bem a nossa vida. Em nome dessa esperança. Em nome dessa esperança. Que realidade profunda é essa? Número 1045. Para o homem, esta consumação será a realização final da unidade do gênero humano querida por Deus, desde a criação, e da qual a igreja peregrina era como que um sacramento. A igreja é sacramento
desta realidade. Então, será a realização final da unidade do gênero humano, querida por Deus. O momento onde o ser humano estará mais estreitamente unido a Deus, de acordo com as suas, de acordo com a sua obra e de acordo com a força do amor que teve para com Deus. Então, a igreja é sinal dessa unidade. Os que estiverem unidos a Cristo formarão a comunidade dos resgatados. A cidade santa de Deus. Apocalipse 21, versículo 2. A esposa do Cordeiro. Esta não mais será atingida pelo pecado, pelas manchas, pelo amor próprio, que destrói e ferem a comunidade terrena dos homens. A visão beatífica em que Deus se manifestará aos eleitos, de modo inesgotável, será a fonte inexorível da felicidade, da paz, da mútua comunhão. Então, a unidade perfeita, o momento onde a esposa do Cordeiro se unirá definitivamente com o Cordeiro, com seu esposo, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja de Cristo, a cidade santa de Deus, o momento, né, onde nós viveremos a plenitude da unidade em Deus, unidos em Jesus Cristo, né, para sempre, pelos séculos do século, em mútua comunhão. Então, esta comunhão que nós somos convidados a viver aqui na terra, entre nós e Jesus, é a comunhão que nós deveremos viver de forma perfeita, completa, eterna, indissolúvel, não manchada nem pelo pecado e nem pelo egoísmo, nem pelo amor próprio e nem pelas falhas humanas. Mas unidade perfeita, indestrutível, né? que será a realidade do novo céu e da nova terra, conforme nos é prometido. Então, esta união, ela estará apresentada, essa união estará manifestada para sempre. Viveremos para sempre esta união, esta comunhão. Número 1045. Esta esperança nossa. Esperança nossa. Quando o número 1046 tem uma expressão muito fantástica, eu gosto muito, muito linda dessa expressão, e que nos faz caminhar, que nos faz ir adiante, buscar viver esta unidade e viver em nome dessa esperança. Para o homem, esta consumação, olha lá, esta consumação será a realização final na unidade do gênero humano, querida por Deus, desde a criação. Como eu já citei. Número 1045. Quando aos cosmos a revelação afirma a profunda comunidade de destino entre o mundo material e o homem. Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, com a esperança de que as mesmas criaturas sejam também libertadas da corrupção que escraviza. Sabemos que toda criatura geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. Não só ela, mas também nós, que possuímos as premissas do Espírito, gememos interiormente, esperando a adoção filial e a libertação do nosso corpo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 19 a 23. Eu vou repetir o número 1046. Quando ao cosmos, a revelação afirma a profunda comunidade de destino entre o mundo material e o homem. Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, com a esperança de que as mesmas criaturas sejam também libertadas da corrupção que as escraviza.
Sabemos que toda a criação geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. Não só ela, mas também nós, que possuímos as premissas do Espírito. Gememos interiormente, esperando a adoção e a libertação do nosso corpo. Romanos 8, 19 e 23. Então, esse é o desejo mais profundo do nosso coração. De estarmos unidos de forma definitiva a Deus na eternidade. Nós buscamos isso. Esse é o desejo oculto, é o desejo escondido dentro de nós. Nós buscamos isso, nós não queremos outra coisa. E a prova de que nós buscamos isso é que nós todos estamos o tempo todo buscando ser felizes. Por que o homem busca tanto ser feliz? Primeiro, porque tem saudade de Deus. E segundo, que o homem só estará completo quando estiver unido inteiramente a Deus. Esse é o desejo mais profundo do coração humano. E a gente se perde por quê? Porque a gente busca esta felicidade muitas vezes onde ela não está. E a gente se perde por quê? Porque a gente busca esta felicidade. A gente busca ser feliz, mas sem Deus. Longe de Deus. E longe de Deus, nós não encontraremos a felicidade. Então, é esta a realidade. O homem sempre quis ser feliz. E ele querer ser feliz não tem nada de errado. O que está errado é quando o homem quer ser feliz sem Deus. É isso que está errado. E aí, quando busca ser feliz sem Deus, a consequência será desastrosa. Porque é impossível encontrar a felicidade se não for em Deus e com Deus e por Deus. Se não for desse jeito, é impossível. Não terá felicidade para ninguém. Então, por isso vale a pena a gente refletir sobre a maneira que nós estamos vivendo. Como nós estamos buscando esta felicidade? Como nós estamos enfrentando na nossa vida esta realidade? Será que nós não estamos nos apegando a coisas materiais demais? E esquecendo de voltar o nosso coração para Deus? Nos converter, nos amar, amar a Deus profundamente. Rejeitar aquilo que não é dele. Renunciar aquilo que não nos faz crescer. Então, é preciso a gente fazer essa avaliação. Porque tem a ver com o destino último da nossa vida, da nossa salvação, da nossa consumação final. Né? O nosso fim último, o fim último de todas as coisas, é Deus. Não existe outro. Então, a gente precisa buscar crescer, buscar aprofundar isso cada vez mais. Assim, pois, também o universo visível está destinado a ser transformado, a fim de que o próprio mundo, restaurado no seu estado primitivo, esteja sem mais nenhum obstáculo ao serviço dos justos, participando da sua glorificação em Jesus Cristo ressuscitado. Olha que impressionante essa expressão, até mesmo o universo transformado na graça de Cristo, de Cristo ressuscitado e transformado, também glorificado no Cristo ressuscitado. Número 1047. Então, é impressionante, uma realidade encantadora, e nós precisamos aprofundar cada vez mais a compreensão dessa realidade. Nos ater e buscar cada vez mais as coisas que nos levam para Deus. Número 1048. Ignoramos o tempo que a Terra e a humanidade atingirão a sua plenitude. Também não sabemos como é que o universo será transformado. Nós não sabemos o tempo, nós não sabemos o dia. Também não sabemos como o universo será transformado. Mas a fé católica garante que vai ser transformado. Porque a figura deste mundo deformada pelo pecado passa, certamente passa. Mas Deus ensina-nos que se prepara uma nova habitação, uma nova terra, que reinará a justiça, cuja felicidade
satisfará e superará todos os desejos de paz que se levantam no coração dos homens. Olha que impressionante, mas Deus ensina que se prepara uma nova habitação, uma nova terra, a qual reinará a justiça e cuja felicidade satisfará e superará todos os desejos de paz que se levantam no coração do homem. Aquilo que Paulo diz numa das suas cartas, uma realidade que olho humano nenhum viu. Olho humano nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. É a realidade eterna que Deus tem preparada para os seus santos. Então, essa esperança deve motivar. É por isso que nós precisamos pensar bem a nossa vida, refletir e converter o nosso coração. Tendo em vista esta realidade futura. Nós não podemos viver como se tudo fosse terminar com a morte. Nós precisamos compreender a profundidade disso tudo que Deus tem preparado, reservado para nós. É a esperança do fim último da realização humana. Mesmo que a gente não saiba que dia, mesmo que a gente não saiba como isso vai acontecer, nós precisamos renovar a nossa compreensão e a nossa fé com relação a isso. Número 1049. Estamos chegando ao final dessa nossa noite, desse nosso grupo de estudos, né? Só confirmando aqui, já passa das 9 horas da noite, 21 horas, mas eu vou continuar terminando esses números, lendo com você. Depois, sexta-feira, eu retomo de novo essa parte da esperança, fazendo comentários de tópicos, ponto por ponto, mas resumindo tudo que nós aqui estamos conversando. Aqui nós estamos lendo, né, na íntegra, mas para a gente ter a compreensão total daquilo que nós precisamos aprofundar. Mas na próxima sexta-feira, você me acompanha aqui no canal Pescadores e nós continuaremos, então, retomando esse assunto e aprofundando a nossa compreensão. Número 1049. A expectativa da nova terra não deve, porém, enfraquecer, mas antes ativar a solicitude em ordem a desenvolver esta terra onde cresce o corpo da nova família humana, que já consegue apresentar uma certa prefiguração no mundo futuro. Isto é, a maneira como nós vivemos tudo isso aqui neste mundo já é uma prefiguração dessa realidade futura. Por conseguinte, embora o progresso terreno se deva cuidadosamente distinguir o crescimento do reino de Cristo, todavia, na medida em que se pode contribuir para a melhor organização da sociedade humana, interessa muito ao reino de Deus. Então, é preciso aprofundar a nossa compreensão sobre esta realidade. E todos nós somos convidados, então, a vivenciar. E, para encerrar a noite desse nosso estudo, número 1050. Prometo, na sexta-feira, retomar tudo isso que eu acabei de falar. É muita coisa, é um conteúdo muito vasto, que a gente não dá conta de destrinchar, de compreender na sua totalidade. Nós só compreenderemos tudo isso na eternidade. Nós só teremos a eternidade inteira para compreender tudo isso, né? Mas acredito que isso deva aquecer o nosso coração e encher o nosso coração de esperança. Para terminar a noite. Pois todos os bens da humanidade, da dignidade humana, da comunhão fraterna e da liberdade, ou seja, todos os frutos excelentes da natureza e do nosso esforço, depois de termos propagado pela terra, no Espírito do Senhor, segundo o seu mandato, voltaremos de novo a encontrá-los. Mas, então, purificados de qualquer mancha, iluminados e transformados, quando Cristo entregar ao Pai o reino eterno e universal. Então será tudo em todos.
1 Coríntios 15, 28. Na vida eterna, a vida subsistente e verdadeira é o Pai que, pelo Filho, no Espírito Santo, derrama sobre todos, sem exceção, os dons celestes. Graças à sua misericórdia, também nós, homens, receberemos a promessa indefetível da vida eterna. Então, essa é a realidade. Você fique aí com esse último pensamento. Você pode retomar depois os números que nós vimos a partir do juízo final e reaprofundar. Leia com calma, atentamente, grife, risque, escreva, anote, tome, se tem alguma dúvida, você anota e depois você me pergunta e a gente vai juntos aprofundando então essa questão. Espero que tenha te ajudado a refletir e a pensar um pouco mais nas coisas de Deus. Este é o canal Pescadores da paróquia Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Porto Feliz, e este é o quadro Grupo de Estudos sobre a Escatologia Cristã. Que Deus nos ajude a ser perseverantes em seus caminhos e que possamos compreender o mistério da sua presença. Se você tem alguma dúvida, você anote, manda para mim a dúvida, dá um jeito de encaminhar para mim, que eu vou tentar ajudar e esclarecer a sua dúvida. Obrigado pela sua companhia e nos vemos aqui no canal Pescadores. Obrigado pela sua atenção e pela sua companhia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Até breve aqui nas redes sociais, se Deus quiser.